Nós estamos aqui com o advogado especialista em direito digital, o Márcio Cotts. Márcio, muito boa noite. Boa noite. Bom, o bloqueio do WhatsApp no início da semana levantou a discussão sobre as possibilidades da nossa legislação para esse tipo de decisão, né, de decisão judicial. Essa decisão da última semana do juiz Marcel Montalvão tem uma base legal sólida na sua avaliação? Quer dizer, tem respaldo na nossa legislação? Na verdade, o que a gente vê nestas situações é que você tem um conflito de, digamos, dois direitos de peso dentro do arcabouço jurídico brasileiro, né? Do lado você tem um juiz fazendo o seu papel de investigar e tentar identificar aí uma suposta quadrilha, e por outro lado você também tem pessoas que defendem aí a privacidade dos usuários, né? Então, de certa forma, em razão desse conflito, desses dois interesses, que é um interesse comum da própria sociedade, você acaba tendo opiniões bem distintas quanto a esse assunto. Mas o fato é que, de certa forma, o juiz, dentro daquilo que ele entendeu que era necessário para a investigação, né, ele acabou tomando uma posição que a gente pode sim questionar aí a dosagem dessa medida, mas de certa forma existe sim um arcabouço jurídico quanto ao pedido de informações para a empresa de mensagem instantânea. E isso previsto no nosso Marco Civil da Internet? Quanto ao Marco Civil, ele tem uma previsão da guarda de informações e necessidade de você informar, mas o fato é que o Marco Civil ainda não foi regulado, porque o próprio Marco Civil também prevê a questão da privacidade, né? Então, eu acho que o que carece aí é de uma regulamentação do Marco Civil. Coincidentemente, há um parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, dos crimes digitais, que está sugerindo aí algumas coisas com relação ao assunto, justamente para trazer uma regulamentação e deixar um pouco mais clara essa discussão, que é o confronto desses dois interesses da sociedade. Sim. Agora, a privacidade, o direito à privacidade, quando se trata, por exemplo, do que foi o caso aqui, né, que era um grupo criminoso e que estava sendo investigado pela polícia, e a polícia queria, então, uma colaboração do WhatsApp. Ainda assim, é válido falar em garantia de privacidade? Então, aí é que entra o confronto das duas questões, né? O discurso da empresa é que ela quer resguardar a privacidade dos seus usuários, mas, obviamente, essa colocação quanto à privacidade destes usuários, ela não se sustenta, né? Eu acho que o juiz está dentro do papel dele de ajudar na investigação, de poder fazer com que, de fato, a lei penal seja cumprida, e está dentro do seu papel de, até mesmo enquanto juiz, quebrar essa privacidade, né? Agora, por outro lado, a gente entende também o papel da empresa de resguardar a privacidade da coletividade dos seus usuários, né? O que eu acho que falta de novo, achar o ponto de equilíbrio, onde a empresa possa, eventualmente, quando em situações como esta, que são situações também de interesse da sociedade, prestar as informações requeridas por parte de um juiz, né? Agora, a gente também pode questionar se também não é um pouco exagerada a posição do juiz de tirar o aplicativo do ar e acabar, de certa forma, também prejudicando milhões de usuários. Ah, sim. Quer dizer, a medida foi muito drástica. Eu acredito que sim, né? Por serem conflitos de interesses, mas os dois interesses serem da sociedade, me parece que a sociedade acaba sendo prejudicada de uma forma ou de outra, né? Se o crime não é investigado, ela é prejudicada, mas se você tira uma ferramenta que hoje em dia é tão importante para o dia a dia das pessoas, ela também se vê prejudicada, né? Eu acho que cabe ao judiciário e também ao legislativo, quando criam as leis, buscar aquilo que a gente chama no meio jurídico, que é o princípio da proporcionalidade, né? Pode ser que um lado tenha não agido com um certo bom senso e não prestar as informações, e talvez, eventualmente, tenha ocorrido um exagero de tirar a plataforma do ar por um outro lado, né? O aplicativo WhatsApp teria condições de colaborar com a investigação policial, de disponibilizar o conteúdo das conversas? O fato é que na hora de você criar a própria ferramenta, você deveria já criá-la com algumas vertentes que você sabe que eventualmente você vai ter que cumprir, né? Então, o que a gente normalmente orienta para todas as empresas de tecnologia
fazer uma análise jurídica daquilo que eventualmente ele pode ser instado a cumprir, para que a própria ferramenta ela já tenha essa possibilidade, né? Então, se você vai criar algo parecido, já tem a possibilidade de que eventualmente você vai ter que prestar algumas informações para o judiciário, você vai ter que tirar alguns conteúdos do ar, que você vai ter que bloquear às vezes o envio ou até monitorar o envio de determinadas mensagens, obviamente mediante uma ordem judicial. Então, a gente entende que as empresas de tecnologia, é obrigação dela prever isso antes mesmo de criar a própria ferramenta. Agora, atualmente, para o WhatsApp, depois de criada a ferramenta, difundida da forma que está, hoje, se eu não me engano, são mais de 2 bilhões de mensagens que são trocadas na plataforma do WhatsApp por dia, talvez isso seja algo muito difícil para se fazer. Mas não quer dizer que juridicamente ele não tenha essa responsabilidade. Sim, porque aí tem que se adequar ao país em que ele está presente, é isso? De fato, sim. Isso não acontece só com essa empresa. Tem outras empresas grandes de tecnologia, como o site de busca na internet, o maior que tem, que está enfrentando alguns problemas jurídicos na Europa com relação, por exemplo, ao direito de esquecimento. Então era algo que não tinha previsto na plataforma, mas que o judiciário europeu vem forçando e aplicando decisões judiciais quanto a esse direito de esquecimento. Que é o direito da pessoa não querer mais constar nenhum registro na internet. Mediante preenchendo alguns requisitos, ela pleiteia isso, exatamente. Certo. Então é aquilo que eu te falei, a própria empresa ela deveria prever essas situações, né, por meio do seu corpo jurídico ou contratando especialistas, para que criasse a ferramenta já prevendo essas situações. Porque, como você mesmo disse, você tem que se adequar à legislação de cada um dos países. Né? Entender que a internet ou o meio digital é uma terra de ninguém é um erro. Tem um livro que foi publicado por um professor de Harvard e um professor da Columbia University. O título do livro, na verdade, é uma pergunta. Who controls the Internet? Quem controla a internet? E esse livro ele mostra vários cases, vários casos, onde os estados, os países, de uma forma ou de outra, acabaram regulamentando ou intervindo nessas questões. Então, acho que as empresas já entenderam isso e deveriam, de fato, aplicar isso de uma forma profissionalizada, identificando previamente e já construindo a ferramenta prevendo essas possibilidades. Sim, sim. Agora, a nossa legislação em relação a outros países é muito refratária à liberdade na internet? Com relação à liberdade na internet, eu diria que não, que é um tema específico da sua pergunta, a questão da liberdade da internet. Eu diria que não. A liberdade na internet, no âmbito geral, dentro da sociedade, ela está prevista na Constituição Federal, no âmbito geral, mas ela é muito clara no Marco Civil da internet quanto a essa liberdade no meio digital. Né? Agora, liberdade não quer dizer não ter responsabilidade, né? Sim, sim. Então, mas aí a gente tem a nossa lei, o nosso Marco Civil estabelece algumas punições, alguns limites que outros países não estabelecem? Ele tem algumas, quanto à liberdade, ele tem uma liberdade ampla, né, de neutralidade até mesmo, não só de tráfico de dados, mas de conteúdo, uma liberdade de expressão muito clara na lei quanto à possibilidade daquilo que é conteúdo da internet. Então, nesse sentido, no meu ponto de vista, ele está diferente de outros países que, infelizmente, você não tem isso, como China ou qualquer outro tipo de país que você não tenha esse tipo de liberdade. A questão da liberdade no meio digital, do meu ponto de vista, ela está protegida dentro da legislação brasileira. O ponto é a privacidade, é isso? O ponto é a privacidade, exatamente. O ponto é o limite entre a privacidade e o interesse coletivo. O interesse da investigação criminal, por exemplo. Sim. Corremos o risco, por termos essa previsão legal, de afastarmos investimentos, empresas de tecnologia dispostas a operar aqui no Brasil? Com relação a você ter uma privacidade, mas ter que cumprir outros requisitos, eu diria para você que eu acho que não. Eu acho que o mercado brasileiro ele é muito grande, é um mercado de usuários já de tecnologia extremamente relevante no âmbito internacional. Acho que as empresas já estão entendendo aquilo que é necessário para a legislação brasileira e para o judiciário brasileiro, assim como também se tem na Europa. A Europa também tem uma legislação muito restritiva em alguns aspectos, né? Agora, tem outros pontos, por exemplo, que o próprio Marco Civil favorece muito a questão dessas empresas, né? Que é até um avanço.
antes do Marco Civil, as empresas de provedoras de serviço de internet, né, portais, elas eram às vezes responsáveis pelo conteúdo postado pelo usuário, né? E isso era um problema. Você imagina um YouTube ou um Facebook ser responsabilizado por aquilo que é postado pelo usuário. Hoje é algo que não acontece, porque o Marco Civil prevê que essas empresas não são responsáveis por aquilo que é postado por terceiro. Então eu acho que existiu avanço, sim, em alguns aspectos, e existiram algumas situações que você poderia ter melhorado, né? Agora, tem empresas que vêm vivendo algumas situações dentro do Brasil que não vivem em outros países. Isso é fato. Mas também tem outros países onde elas vivem outras coisas que elas não vivem aqui no país, como é o direito do esquecimento, como eu te coloquei, que é uma coisa que ainda para o Brasil, o judiciário brasileiro não vem de forma maciça ou constante aplicando. Sim. Bom, e é possível estabelecer na legislação um parâmetro para que a decisão que aconteceu na última semana, por exemplo, não seja uma decisão extrema que prejudique os usuários, não seja tomada? Ou estaremos sempre à mercê da decisão unilateral de um juiz que coloque em risco, assim, risco não, né? Mas que prejudique por um período os usuários de determinado serviço de tecnologia? Existe a possibilidade, porque está em discussão a regulamentação do Marco Civil, e existe sim um parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Crimes Digitais no sentido de proibir isso, né? Por exemplo, né, isso é só no campo hipotético, o juiz poderia, ao invés de bloquear o serviço, né, isso é só uma hipótese, mas ele poderia ter aplicado o que foi aplicado por outros dois juízes, que é, de repente, a própria prisão de executivos da empresa, por um período, óbvio, por descumprimento da ordem judicial. Eu também questiono se isso também não é muito agressivo. Eu ia te falar isso. Por um outro lado, pelo menos não prejudicaria milhões de usuários. Né? Então, você pelo menos, como eu te disse, parece que a sociedade ela acaba sendo prejudicada dos dois lados. Eu não investigo o crime porque o criminoso utiliza uma ferramenta que não passa os dados, e por outro lado, então eu tiro do ar e prejudico a sociedade como um todo, porque os usuários também não vão poder utilizar a ferramenta, né? Pelo menos você não tem esse tipo de punição para os usuários, digamos coletiva, assim, né? Que não tem nada a ver com a situação. Sim. Né? Mas também acho que a prisão talvez seja uma medida muito drástica e muito pesada. Talvez sanções econômicas, se o juiz, por assim entender, eventualmente podem ser mais dentro daquela proporcionalidade que a gente estava falando, né? Agora, o que a gente também não pode esquecer é que o juiz está dentro do papel dele de querer investigar um crime que eventualmente existiu, né? Pois a gente cobra tanto isso do judiciário. É difícil calibrar, né? Teria que ter um meio termo aí, entre a empresa, o juiz, um bom senso. Eu acho que, sinceramente, pessoalmente, acho que não teve bom senso de um lado e não teve o bom senso do outro, né? No final é mais ou menos isso, e o prejudicado acabou sendo a sociedade. Ok, Márcio Cotts, muito obrigada pela entrevista, viu? Uma ótima noite. À disposição, um abraço. Um abraço.